João capítulo 9, versículo 2. A cura de um cego de nascença. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o nos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam: Não é este o que estava sentado pedindo esmola? Uns diziam: É ele, outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te fora aberto os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: Não sei. A palavra, ela começa falando da cura de um cego de nascença, que Jesus, ele estava caminhando e ele viu um homem cego de nascença. Ele viu o homem de longe, e os seus discípulos perguntaram para Jesus quem tinha pecado para que esse homem tivesse nascido cego. Mas Jesus, ele respondeu: ninguém pecou, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Ninguém tinha feito pecado. O homem nasceu cego de nascença, mas não era culpa nem dele e nem dos pais dele, não era de ninguém o pecado. Jesus, Deus deixou assim para que nele se manifestasse as obras de Deus. E assim Deus deixa na terra pessoas com deficiência para que se manifeste naquela família, naquelas pessoas, se manifeste a obra de Deus, que assim as pessoas, elas passam mais a confiar em Deus. Deus deixou assim na terra desde esse tempo, desse homem que nasceu cego até hoje. E Jesus falou: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Jesus falou que era necessário que ele fizesse a obra do Pai dele enquanto era dia, enquanto ele estava no mundo. Ele falou que a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Mas tem dois tipos de noite. Tem a noite que é o mundo de trevas e tem a noite considerada por Deus, que é quando a pessoa não consegue mais trabalhar, quando a pessoa está doente, quando a pessoa está numa cama, numa cadeira de roda, quando a pessoa não consegue mais trabalhar, também significa noite para essas pessoas. E Jesus falou que é necessário que façamos a obra de Deus, a obra
do Pai dele, porque o Pai dele que enviou. Enquanto temos força, enquanto podemos, enquanto aguentamos, é necessário que nós façamos a obra de Deus, porque Jesus, ele é a verdadeira luz do dia, é Jesus Cristo, porque ele é a verdadeira luz do mundo. Mesmo que Jesus morreu e subiu para o Pai, nós estamos aqui na terra para fazer a obra do Pai dele, que enviou para fazer a obra enquanto é dia, enquanto Jesus é a luz do mundo, enquanto Jesus não veio buscar o povo escolhido, porque depois que Jesus voltar, buscar o povo escolhido, o mundo vai ser considerado mundo de trevas, porque o Espírito Santo de Deus vai ser tirado dessa terra. E Jesus continua falando: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, ele cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou os olhos do cego. Jesus, ele aplicou aos olhos do cego lodo que ele fez. Ele certamente molhou uma terra e fez um lodo para curar o cego de nascença. Jesus curou com o poder vindo do Pai dele, com o poder de Deus. Ninguém hoje conseguiria explicar como um cego foi curado com uma lama feita pela saliva, porque certamente não tinha água naquele lugar. Jesus usou a própria saliva para fazer um lodo e passar no olho do cego. E dizendo-lhe, Jesus disse para o cego: vai, te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi e lavou e voltou vendo. Ele voltou vendo, ele foi curado na hora. Ele fez o que Jesus mandou e ali ele foi curado, porque ele obedeceu a Jesus e ele voltou vendo. Então ali tinha as pessoas naquele lugar que conhecia o cego de nascença. Tinha os vizinhos, tinha pessoas que conhecia, que via ele de vista, via ele como um mendigo. As pessoas perguntavam uma para as outras: não é este que estava sentado pedindo esmola? As pessoas estavam vendo e não estavam acreditando que ele estava enxergando e estava curado. Uns diziam: é ele, outros não, mas se parece com ele, é ele mesmo. Porém ele mesmo falou: sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? E ele respondeu: o homem chamado Jesus fez lodo, untou meus olhos e disse: vai ao tanque de Siloé. E ele foi ao tanque de Siloé e lá ele lavou os olhos e ele foi curado. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Jesus, ele curava, só que Jesus, ele saía do lugar. Jesus cura o homem e sai do lugar e eles ficam perguntando aonde está ele. O homem que é cego de nascença, ele responde que ele não sabe aonde está Jesus. E os fariseus ficam ali. Eles ficam de fora comentando como que Jesus pudera ter curado aquele homem, porque aquele dia era um dia de sábado que Jesus curou o homem e abriu os olhos daquele homem cego. Os fariseus, por sua vez, lhe perguntavam como chegara a ver. Ao que lhe respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei e estou vendo. Mesmo o homem curado estava ali. Os fariseus, duvidando que Jesus curava. E Jesus curava naquele tempo e ele cura ainda hoje. Ele curava no passado e hoje ele cura, porque Jesus, ele não mudou. Ele é o mesmo. E ele abriu os olhos do cego
de nascença. E os fariseus não acreditavam na cura que Jesus fez com o lodo que abriu os olhos. Porque se fosse hoje que um lodo curasse o olho, hoje as pessoas duvidariam também, como os fariseus duvidaram naquele tempo. Hoje nem os cientistas, nem os médicos têm como explicar essa cura que Jesus fez com o lodo. Na verdade, foi com o poder de Deus. Jesus mandou ele passar o lodo, mas o poder de Deus que curou os olhos desse homem. E os fariseus ficaram ali duvidando, ficaram ali querendo saber como que Jesus curou, porque eles viam sempre o homem pedindo esmola como um mendigo. Eles viam sempre o homem por ali, e quando eles viram que o olho do homem foi aberto, eles queriam saber tudo sobre a vida do homem, como que Jesus curou. Jesus curou com o poder de Deus, com esse poder de Deus que ele curou lá no passado, ele cura hoje as pessoas e ele abre os olhos de muitos que estão cegos, há muitos na terra que não estão cegos de nascença, porque nasceram cegos, mas hoje há muitas pessoas que estão cegos espiritualmente, que não conseguem enxergar a verdade, que não conseguem enxergar que Jesus cura, que ele é a verdadeira luz do mundo, não consegue enxergar, que porque as pessoas estão cegas espiritualmente, porque o Deus desse século, que é o maligno, que é o diabo, cegou a visão de muitos, não deixando as pessoas enxergar a verdade, enxergar que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus derruba por terra os vícios, que Jesus arranca as escamas do olho, que Jesus derruba por terra toda a cegueira espiritual. Tem muitos que não são cegos de nascença, mas são cegos espiritualmente, porque o demônio, que é o Deus desse século, cegou a visão de muitos, engana eles com mentira, com engano, com falsidade. Há muitos cegos na terra que estão precisando de abrir a visão. E para essas pessoas ser curadas dessa cegueira espiritual, essas pessoas têm que se achegar a Deus, se achegar a Jesus, porque é Jesus que derruba toda a cegueira espiritual por terra. É Jesus Cristo que derruba a cegueira espiritual. E para Jesus curar as pessoas, não importa o dia que seja, não importa se é sábado, se é final de semana, se é feriado, ou se é dia normal, se é dia comum. Para Jesus curar a pessoa, não importa o lugar que ela está, se é na cidade ou no campo, Jesus cura a pessoa onde ela estiver, em dias comuns. Deus cura a pessoa em qualquer hora, não tem horário marcado. Jesus cura as pessoas aonde elas estiver da terra, em dias comuns. As pessoas muitas vezes estão esperando um dia especial para ser curado por Jesus, mas ele cura as pessoas em dia comum. Ele liberta dos vícios em dia comum. Ele transforma vidas em dias comuns. Jesus, ele restaura a vida das pessoas em dias comuns. Pessoas ficam pensando que tem que ser um final de semana, que tem que ser um feriado, que tem que ser um lugar muito especial para Jesus curar. Jesus, ele cura as pessoas em qualquer lugar. Jesus, ele não está pensando em aparência, em lugar com multidão para que ele possa curar a pessoa. Jesus, ele cura a pessoa onde estiver, porque quem vai curar é ele. Se a pessoa ainda estiver sozinha num lugar, ele cura, porque é ele que vai curar. Não precisa ter uma multidão de pessoas ao redor de Jesus para ele fazer a cura. Ele faz a cura qualquer dia, em dia normal, que as pessoas não acreditam que ele pode estar curando. Ele cura qualquer dia as pessoas.
Glórias a Deus. Essa palavra ela veio direto do autor pelo Espírito Santo de Deus.